Graça e paz, meus irmãos, tudo bem? Quero compartilhar com você hoje uma história muito interessante que aconteceu nos Estados Unidos, na costa leste. Dois amigos, pescadores de lagosta, estavam mergulhando, quando um deles percebeu que alguma coisa estava acontecendo, porque tudo ficou escuro. Na realidade, tudo ficou escuro porque ele foi engolido por uma baleia. Exatamente isso que eu estou te dizendo. E ele fica cerca de 30 segundos dentro daquela baleia. E ele, segundo o seu relato, ele começa a se movimentar ali até que ela coloque ele para fora. Seu amigo pede ajuda, pede resgate, pede socorro e eles são socorridos. Interessante isso. Os especialistas disseram que isso é um caso raro, não comum, mas é possível, até porque nós temos o pleno conhecimento de um relato bíblico que conta exatamente isso, querido. Nós conhecemos a história de Jonas, o profeta fujão, ele que recebe de Deus uma direção para ir a uma cidade chamada Nínive para pregar o evangelho, mas ele embarca para uma outra cidade, num outro extremo da cidade de Nínive. E no meio daquela viagem, o navio que ele está enfrenta uma grande tempestade, e as pessoas descobrem que aquela tempestade é culpa de Jonas e jogam ele no mar. E a Bíblia nos diz que uma baleia o engole. E ele passa 3 dias e 3 noites dentro daquela baleia. Até que ele faz uma oração. Oração essa está registrada lá no livro de Jonas, no capítulo de número 2. Lá no verso de número 9 ele diz assim: mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti, o que eu prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. E a Bíblia nos diz, querido, que o Senhor deu ordem ao peixe e ele vomitou Jonas em terra firme. E quando ele chega em terra firme, ele vai à cidade de Nínive e prega acerca do juízo de Deus se aquele povo não se arrependesse. E o povo de Nínive se arrepende e reconhece que Deus é Deus. Tremenda essa história que nos traz lições importantes, e eu quero destacar aqui a lição que faz referência exatamente a estarmos dentro daquilo que seja a vontade de Deus. Não sei se você observou, mas Deus tem ministrado não só o meu coração, mas Deus tem falado conosco acerca de obediência, acerca de estarmos dentro daquilo que seja a sua vontade. Nós vivemos um tempo, querido, que as distrações estão aí. As pessoas estão sendo enganadas, iludidas, sabe, por uma vida que muitas vezes é ilusória, que às vezes vai nos distanciar, vai distanciar esse homem da sua relação com Deus e principalmente da sua vontade, da vontade de Deus, do querer de Deus. E Jonas estava fugindo daquilo que Deus tinha como propósito na vida dele. Quantas pessoas hoje, quantos filhos de Deus estão fugindo daquilo que é o propósito de Deus, estão abrindo mão de uma comunhão, de um relacionamento com Ele, estão abrindo mão de viverem a vontade de Deus para viver a sua própria vontade. E, infelizmente, existem muitos que estão engolidos por uma baleia. Logicamente, não literalmente, mas estão engolidos por uma baleia. E eu quero dizer para você, querido, se você tem se sentido exatamente assim, como Deus deu a Jonas uma oportunidade de se arrepender, de tomar uma posição para cumprir aquilo, que ele havia prometido ao Senhor. E o Senhor deu a ele a oportunidade de vida. O Senhor faz a mesma coisa conosco. Basta você se posicionar diante do Senhor. Diga a Ele: Senhor, eu quero viver aquilo que seja a tua vontade. Eu quero estar disposto a viver aquilo que é plano, aquilo que é propósito teu, porque isso é o melhor de Deus. A vida abundante que Jesus tem para nós, querido, não está nos bens materiais, não está numa prosperidade material, mas vai muito mais além disso. Eu creio que o Deus que nós servimos é um Deus que traz sobre nós prosperidade material, no trabalho, sabe, na vida acadêmica,
no nosso conhecimento, nas nossas relações, na igreja, em tudo. Porque Deus é pleno em tudo que Ele faz. E Ele tem o melhor para mim e para você. Mas para isso temos que viver dentro daquilo que seja a vontade dEle. Não fuja, porque é impossível fugir daquilo que Deus tem como propósito para a nossa vida. E que você não esteja dentro de uma baleia, mas que você esteja exatamente no centro da vontade de Deus. O Senhor nos ajude, nos abençoe, querido, no nome de Jesus.